E aí, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo e hoje a gente vai ver como configurar interfaces IPv6 em roteadores e switches Cisco. Basicamente, interfaces L3, né? Interfaces roteadas, ok? Olha só, quando a gente vai configurar IPv6, a primeira coisa que você tem que lembrar é que ele não vem ativado aí, até o momento, né, nessas versões de Cisco iOS para roteador e para switch, eles não vêm ativado para IPv6. Então você tem que começar ativando, tá? Tem um comandinho bem simples, que é IPv6 unicast routing, tá? Esse comandinho aqui bem simples. IPv6 unicast routing em modo de configuração global, tá? Aí, basicamente, quando você ativa esse comando, tá, você pode ativar as interfaces IPv6 para o roteador ou o switch layer 3 começar a rotear IPv6, ok? Você tem o endereço de link local, isso aqui é obrigatório, tudo quanto é roteador e interface aí de roteador de switch layer 3 vai ter que ter, é aquele que começa com FE80, opa, eu comi aqui um E, FE80, tá? Normalmente começa com F80. Esses endereços de link local você pode configurar ele de maneira fixa, você define, ou através do EUI64 automaticamente, tá? Então isso aqui eles são configurados quando você coloca na interface o comando IPv6 enable. Colocou esse comandinho aqui, ó, ele já vai criar um endereço de link local F80 com EUI64. Ah, eu não quero o EUI64, eu quero definir o endereço de link local. Beleza, você vai ter que ir lá e colocar um comando, né? Um IPv6 address, ok? Global Unicast já são os endereços que a gente tem de internet, né? O endereço que eu vou rotear na internet, que eu vou usar para o meu computador, utilizar a internet via IP versão 6. Ou então com a tua intranet também, tá? Ele também pode ser fixo, através de EUI64, você pode fazer fixo, você define, ou colocar um prefixo e fazer o roteador alocar sozinho o interface ID com EUI64. Pode ser via DHCPv6 ou Stateless Auto-Configuration, né? Isso aqui a gente chama aqui de autoconfiguração. Vou colocar aqui autoconfig, tá? Todas essas maneiras aqui você tem de configurar um endereço de internet IPv6 no teu roteador, na interface do roteador. Normalmente, como é um roteador, é um dispositivo de rede, a gente usa ele com um IP versão 6 fixo. Ativou um IP versão 6 fixo no teu roteador, ele vai começar a responder naquele segmento com mensagens de router advertisement, tá? Ele vai começar a mandar ele mesmo como o roteador local daquela rede e os computadores que estiverem pendurados naquela rede, daquele roteador. Então aqui, ó, se eu tenho um monte de computador aqui, ó, eles vão começar a colocar IPv6 nas suas interfaces, tá? Não sei se você sabe, mas tanto o Windows como Linux e o Mac também, tá? Mac OS, todos eles já vêm preparados para trabalhar com IPv6 e aceitam o Stateless Auto Configuration. Então, na hora que você configurou um IPv6 no teu roteador, os computadores começam a pegar endereço IPv6 que estiverem naquela rede local, tá? Então, cuidado, não brinque em produção, tá? Não brinque em produção. Se você tiver que fazer algum teste, deixa esse teste dentro do teu GNS3, do Packet Tracer ou do teu laboratório, se você tiver um laboratório físico, né? Mas não em produção, não lá na empresa, né? Isso aqui é uma coisa que é mais manjada que não sei o que, mas eu vejo ainda alunos, pessoal que vem conversar comigo, que o pessoal acaba treinando em roteador aí em produção, às vezes, principalmente se a empresa é muito pequena. Não façam isso, pelo amor de Deus, ok? Unique Global Address, ele é um endereço parecido com os endereços privativos, né? Aqueles endereços rede 10, 192, 168, tá? Esse tipo de endereço aqui, só que para o IP versão 6. Com a diferença que eles não vão ter NAT, né? Você não roteia esse tipo de endereço na internet, eles ficam só na tua intranet, ok? Mas também você pode configurar o Unique Global Address. Esses são os 3 endereços que a gente vai ver mais, tá? Link local, Global Unicast, que esse é o endereço de internet, e Unique Global Address, que é como se fosse o endereço privado da tua rede IPv6, ok?
Switches Layer 2, como 2960, 2950, se eles não tiverem nenhum recurso de Layer 3, né, ativados, o IPv6 vai só na interface VLAN, na VLAN de gerenciamento, que por padrão é a VLAN 1, tá? Switches Layer 3, você pode configurar IPv6 em Routed Ports, aquela porta que eu coloco no Switch Port, tá? No Switch Port, e eu transformo ela numa porta roteada, igual a porta do roteador, né? Ou nas SVIs, né? Nas Switched Virtual Interfaces, que é onde vai os IPs para fazer o roteamento entre VLAN. Em Switch Layer 3 eu também posso configurar IPv6. Por quê? Um Switch Layer 3 é como se fosse um roteador, tá? Roteador eu posso colocar em qualquer porta, ok? E aqui, só lembrando mais uma vez, IPv6 fixo. Coloquei o IPv6 fixo numa porta roteada de Switch Layer 3, ou então de um roteador, né, ou um Switch Layer 3, aqui tem um monte de switch, aqui tem alguns roteadores. Quando eu coloco um IPv6 fixo, ele já começa a responder. Se tiver alguém configurado na rede com Stateless Auto Configuration, ele vai pegar endereço, tá? Agora eu vou mostrar na prática o que é alocar, né? Quais comandos a gente vai utilizar, tá? Deixa eu pegar aqui o meu put e eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho um roteador, esse R1, e um Switch Layer 3 aqui nesse cara. Eu coloquei um comandinho de cara aqui, ó. Deixa eu só colocar esse comando aqui, tá? Você pode usar esse comando para ver se tem alguma coisa de IPv6 configurado no equipamento. Ó, show run include IPv6. Os comandos do IPv6, eles sempre tem esse IPv6 no meio. Então, quando eu dou um show run include IPv6, ele vai mostrar para mim, ó, o roteador já tem o IPv6 unicast routing, tá ativo, tem IPv6 address em algumas interfaces, ó, tem até o EIGRP versão 6 ou SPF versão 3 e RIP-NG ativo nele, tá? O Switch Layer 3, ó, não tem nada, tá? Não tá nem ativo o IPv6 aqui nele, ok? Nesse switch, a porta FAST 0/23 está ligada com o roteador. Então eu vou entrar aqui, ó, no switch, vou colocar IPv6 unicast routing, tá? Eu vou entrar na int F0/23, colocar o primeiro comando que é o IPv6 enable. Esse aqui é o primeiro comando que você dá na interface, tá? O que esse comando faz? Coloca o IPv6 de link local na interface. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. To show IPv6 interface brief. Tá aqui, ó. FAST 0/23, FE80, 218, B9FF, FE, aquela cambada ali, tá? Esse cara pega via EUI64. Isso aqui, ó, é o MAC com FE no meio, e esse primeiro octeto aqui, ó, o primeiro octeto ele inverte o sétimo bit, tá? Isso aqui é o EUI64. Ah, eu não quero que ele use esse treco aí, eu quero definir um IP versão 6 para ele, de link local. Beleza, você vem aqui e coloca IPv6 address, tá? Aí ele vai dizer para mim aqui, ó, se eu colocar só um IP, ele vai ser o IPv6 de link local. Então eu vou colocar aqui, sempre tem que ser FE80, dois pontos, eu vou colocar aqui, ó, 200, igualzinho o final desse cara. Vou colocar esse IP versão 6 e aí eu digito link local, tá? Se a gente repetir agora aquele comando, vamos até o 23, tá aqui, ó, olha lá, ó, F80, 200. Eu sei que esse cara aqui é o meu switch que eu chamei aqui de dist1. Isso aqui é um switch de laboratório, tá? Eu não estou mexendo em nada da minha rede aqui. Isso aqui é um switch de laboratório. Então, isso aqui, dessa maneira eu altero o link local. Agora eu quero que esse cara pegue um IPv6 automático. Então eu posso colocar aqui, ó, o comando IPv6 address, dar um ponto de interrogação, ó. Eu posso colocar, eu já fiz isso aqui do link local, eu posso colocar o endereço IPv6 completo, que eu coloco o endereço mais o prefixo, ou autoconfig e DHCP. Eu vou colocar via autoconfig porque eu não tenho DHCP aqui configurado, tá? Ele não vai pegar nada, porque eu não configurei a outra ponta, tá? Ele não vai pegar nada. Se eu pegar aquela minha porta 23 de novo, tá aqui, ó, só com esse enderecinho aqui, 200, tá? Não tem mais nada. Se eu vier nesse cara agora e der aqui, ó, um show run int f0 int g0/0, que está ligado com aquela fast 0/23, ó,
ele só tem o IPv6 enable aqui, tá? Vamos só fazer um show CDP neighbor aqui, ó, só para ver se é isso mesmo. Switch dist 1 tá ligado com giga 0/0, beleza. E tá na fast 0/23 dele, né? Eu vou dar um conft. Não preciso usar o comando IPv6 unicast routing, porque a gente viu aqui, ó, né, que ele já está aqui, então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então eu só tenho que entrar na int g0/0. Ele já tem o IPv6 enable, né? Então ele já tem um endereço de link local. É só eu colocar um endereço IP versão 6 agora. Coloco aqui o IP versão 6 address. Vou colocar um endereço qualquer aqui, tá? Vou colocar 2020.1/64. Um negócio qualquer que eu quero para ele aqui. Pau. Coloquei nesse cara. Se eu der um do show IPv6 interface brief, cadê a minha interface giga 0/0? Tá aqui, ó. Olha o endereço de link local, F80, blá, 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 blá. Isso aqui é o EUI64. Meu endereço de link, o endereço global unicast, né? Endereço de internet é 2020.2.2.1. Não quero esse endereço de link local, quero o endereço meu aqui que fique com o final 1. Vamos mudar. IPv6 address FE80.2.2.1 link local, já mudei. Repetiu o comando, tá lá, ó, F80.2.2.1. Quer ver se está funcionando? A gente pode fazer aqui um ping FE80.2.2.200. Ó, ele vai falar para você assim, ó, output interface, tá? Por quê? Porque esses endereços de FE80, eles são locais. Então, de quem é esse cara, você tem que chegar e ser específico, tá? Você tem que falar de que interface você quer pingar. Eu vou copiar aqui, ó, giga 0/0, ó lá, ele pingou, né? F80.2.2.200, ó, pingou. Ele já está chegando lá no switch, né? Se eu der aqui um show IPv6 neighbors, ó, ele tem aqui, ó, F80.200 e o MAC address do cara. Isso aqui é como se fosse o show ARP, tá? Isso aqui é como se fosse um show ARP. Ó, se a gente chegar aqui, ó, nesse cara e der um show IPv6 neighbors, ó, ele tem F80.001 e tá aqui o MAC do meu roteador. Vamos dar de novo aqui o show IPv6 interface brief, para ver se eu não menti, né? Porta 23, olha que legal, cara. 2020.2.2.200. Como eu coloquei um IP versão 6 de link local fixo final 200, ele pegou e colocou para mim aqui, ó, via autoconfiguração, também com o final 200, tá? Ele pega e também coloca com o final 200. Então agora vamos ver se está funcionando em Layer 3 aqui, né? Vamos fazer um ping 2020.2.2.200. Foi, né? Ó, aqui eu não precisei especificar a interface, né? Se eu der um show IPv6 route, tá aqui, ó, ele tem caminho para isso aqui, ó, né? Ó, aqui, ó, 2020/64 pertence a giga 0/0, tá? Então ele sabe como chegar lá por causa disso. Veja que tem outras rotas IPv6 aqui, né? Tem um monte de outras rotas IPv6, outras interfaces com IPv6, que provavelmente eu usei em outros testes, agora eu estava usando aqui o 2020, tá? E aqui o meu switch Layer 3, como o roteamento IPv6 está ativado, se eu der um show IPv6 route, ele vai mostrar para mim, né? Tá aqui a rota 2020/64, saindo pela fast 0/23. Esse cara não tem nenhuma rota padrão, então ele nem consegue se comunicar com as outras interfaces. Ah, eu queria fazer o cara pegar via DHCP. conft int f0/23 IPv6 address DHCP. Pronto, ele vai pegar via DHCP versão 6, ok? Dessa maneira, então, é que a gente configura as interfaces IP versão 6. Então, se você colocar aqui no final do address, se você colocar aqui, então, IPv6 address, a gente pode colocar, definir qual é o meu link local manualmente, colocar um prefixo completo, tá? Eu defino qual é o prefixo. O prefixo é bom, né? Eu defino qual é o prefixo, que nem eu fiz no roteador.
Autoconfig ele pega via Stateless Auto Configuration, né? Com aquelas mensagens de RS e RA. Router Solicitation e Router Advertisement. E DHCP ele pegaria via DHCP versão 6. Lógico, né? Que em roteador e switch layer 3, normalmente, né? Vai ser feito que nem aqui. Showrun, int g0/0. Você vai ter o IPv6 address. Você pode definir qual é o teu link local. Ou então somente o IPv6 enable aqui, ó, já define o link local com o UI64, aí depende do teu projeto, né, da tua exigência. E o IPv6 address com um endereço e comprimento do prefixo, né, você define com IP versão 6 fixo, tá? Então 2.2.1, 2.2.2, lógico, né, você vai ver um monte de coisa sobre segurança de IP versão 6, às vezes o pessoal já sabe que esses endereços 2.2.1, 2.2.2 são tudo endereço de roteador, de switch, e usam para ataques, não sei o que lá. Aí vai depender, né, de como é que você vai planejar a tua rede, se você vai querer complicar um pouco mais esses endereços ou não, ou então se você vai ter um firewall que vai proteger melhor a tua rede, ou um dispositivo de segurança qualquer que vai defender melhor a tua rede. Então, esses endereços que você vai utilizar, como você vai utilizar, depende muito de cada projeto. Mas aqui eu estou mostrando como configurar. A gente não está entrando nesse mérito, né? Eu estou mostrando comando. O comando é o IPv6 address e o IPv6 enable, ok? Então é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido aí e gostado dessa aula. Pratiquem, usem e abusem do Packet Tracer do GNS3 para testar a IP versão 6. Se você tem laboratório real, implemente, né? Porque apesar de você pegar e a gente falar assim, né, que há pouco tempo em relação ao IP versão 4, né, o IP versão 6 está há pouco tempo rodando, cada vez mais ele vai ser utilizado e vai ser necessário aí na tua caixa de ferramentas como administrador de rede, como profissional da área de redes, né, como um profissional da área de infraestrutura de TI, ok? Muito obrigado e até um próximo artigo. E é lógico, né? Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, no canto esquerdo aí, no canto inferior direito, tem, se você está no YouTube, né, tem um íconezinho do nosso canal do YouTube. Se você está vendo no Facebook, clica lá no nome da DLTech e segue o nosso canal. Se você entrar no nosso site, né, site.dltech.com.br, também você pode assinar a nossa lista VIP, você pode ver no final, lá no rodapé, tem todas as nossas redes sociais, você pode seguir por qualquer uma delas, ok? Se você perguntar para mim qual é o ideal, né? Onde é que eu vou ter mais informação, que é onde a gente concentra tudo? É lógico que na nossa lista de e-mails VIP, né? A lista de e-mail é a que vai transportar todas as informações aí sobre novos vídeos, artigos no blog, cursos, promoções, seja lá o que for que a gente está inventando, ela sempre vai ser priorizada na lista VIP. Aí, por exemplo, lancei um vídeo novo no canal do YouTube, para quem está inscrito no canal do YouTube vai receber, mas na nossa lista VIP você vai receber isso e muito mais, ok? Então é isso aí, escolha a sua opção, nos siga, assina nosso canal do YouTube, segue a gente lá no Facebook, no Twitter, seja onde for, que a gente sempre vai estar postando coisa nova e eu espero que vocês gostem desses assuntos e lógico, se tiver alguma sugestão, é só pedir que a gente vai analisar, ok? Muito obrigado e até uma próxima aula.